Amanda the Adventurer se provou uma história muito mais complexa e profunda do que a gente poderia imaginar. Hoje eu quero trazer para vocês um negócio que a gente já não faz há um tempo, que é conversar a respeito do futuro e principalmente falar de Amanda the Adventurer 2. Sim, o jogo dá indícios de que teremos uma continuação. Eu trouxe um vídeo de história ontem para vocês falando a respeito de tudo que aconteceu, resumindo a história, mostrando os finais e contando todos os detalhes do que está acontecendo. Mas agora é hora de olharmos para frente, olharmos para o que essa produção muito doida do desenho que acabou ficando amaldiçoado vai se tornar no futuro. Então, pessoas, antes de nós irmos, deixe um gostei, se inscreva no canal, ative o sino para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não... eu quero também trazer para vocês a liberdade de colocarem nos comentários o que você acha que vai acontecer, para onde será que vai a história e principalmente tentar descobrir o mistério de Amanda the Adventurer. E eu falo principalmente em mistério porque tem muita coisa que não foi respondida neste primeiro jogo, porque é evidente que ficou muita coisa sem explicações. E a primeira coisa que a gente teve, né, de paralelo é quem é o personagem do Wooly. O Wooly, ele sempre é esse, vamos pôr assim, camarada da Amanda, que tá sempre nos desenhos ali do lado, fazendo junto as brincadeiras e participando da aventura, né, da Amanda, mas é evidente que ele sabe de alguma coisa. Ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe as coisas que estão rolando, tanto que ele pede até pra você confiar nele. Talvez ele seja alguma outra coisa que acabou entrando dentro, né, do próprio desenho. Talvez a Amanda pegou alguma criança e acabou colocando ele no lugar do Wooly, ou talvez pegou alguma outra pessoa importante dentro da empresa e também acabou fazendo esse projeto. Não temos pistas o suficiente para falar qual é o envolvimento do Wooly, ou melhor dizendo, o dublador ou a pessoa que tá ali atuando junto com a Amanda. A gente sabe que ele foi colocado já pelo Sam Colton, que é o criador do desenho, desde a época das fitas antigas. Explicando para vocês melhor a parte de tempo, né, do Amanda the Adventurer, para vocês ficarem um pouco mais claros dessa situação no geral. Como eu falei para vocês no vídeo de história, a parte da Amanda the Adventurer, ela nasceu por conta da inspiração que ele teve da sua filha adotiva. Ele era um escritor em decadência que não tinha mais nenhuma outra ideia, e aí ele acabou tendo, né, a sacada, principalmente pela criança que ele acabou adotando, de fazer ela numa aventura mágica em que o mundo onde ela vive pode ser recheado de aventuras em qualquer lugar. Ele escreve um livro sobre essa história e a Kate Parker, que é a bibliotecária da cidade, acaba lendo, né, esse livro que o próprio Sam Colton escreveu. Depois de um tempo, isso acabou virando um desenho de uma produção bem baixa e bem modesta, que são os desenhos que nós vimos, que são os mais antigos. Sabem aquelas fitas que nós vemos nas outras demonstrações? Eles eram feitos pelo Sam Colton de uma forma independente, mas até essas fitas com esses episódios acabaram também, sabe, com, vamos pôr assim, esse poder muito doido da Amanda sendo transferidas para essas fitas também. Tudo que envolveu a Amanda the Adventurer e que eles acabaram fazendo passou até para as fitas mais antigas, antes da compra da Hamilton Entertainment. E aí então, naquelas fitas antigas, o Wooly já estava avisando que tinha algum problema acontecendo. Na compra da Hamilton Entertainment, que vira, né, um desenho bem mais detalhado e agora para passar por uma escala nacional, que o Sam Colton ele fala que vendeu, né? Eles acabaram eliminando o Sam Colton da jogada e aí acabou passando, né, os direitos e tudo mais para a própria empresa de uma forma totalitária, já que o cara sumiu. E aí eles acabam pegando a guarda da filha e utilizando ela para ficar, né, ali e tudo mais. Que nem eu falei para vocês, a filha, né, do Sam Colton, ela também estava no projeto e era a voz da Amanda. A sua filha Rebecca acabou sendo a atriz principal e ela era a inspiração do livro e tudo mais. Então ela é a peça-chave para fazer tudo isso dar certo, melhor dizendo. E eles acabaram pegando a criança e explorando ela ao máximo para os episódios continuarem saindo. Mas aí o que eu quero dizer é que o Wooly, ele já estava também nasquelas fitas antigas, e nas novas ele também tem a mesma consciência, ele tem a mesma coisa, ele fala com você, e se nas fitas antigas ele já via que tinha um problema, nas novas também. Então talvez o ator que tá fazendo o Wooly seja também tão importante quanto, mas infelizmente não temos o paralelo, ou melhor dizendo, saber quem é o cara que está por trás da ovelha.
mas pode ser uma outra criança que a Hamilton Entertainment também tá fazendo os seus experimentos. Eu falo isso porque quando a Hamilton Entertainment ela entra na jogada, ela acaba criando como se fosse uma espécie de tecnologia, algo assim muito sinistro, para utilizar a voz da Rebecca, que vai virar a voz da Amanda, querendo ou não, onde eles querem fazer como se fosse uma inteligência artificial, ler essas vozes e meio que fazer a produção ficar cada vez mais rápida. Então, com isso, eles acabaram fazendo alguma coisa dentro daquela empresa para automatizar ainda mais a produção. Tanto que o próprio Sam Colton ele não concorda com isso, e a Amanda ela começa a achar estranho porque tem uma voz falando com ela nos fones de ouvido. Já falei isso pra vocês na parte de história, e isso é muito esquisito. É como se tivesse alguém que a Hamilton Entertainment acabou colocando, e aí parece que tava já colocando as ideias complicadas na cabeça da criança. Bom, uma coisa que a galera falou bastante, e eu até concordo, é que Hamilton Entertainment lembra muito o Hamelin, que é justamente o flautista de Hamelin, onde acaba hipnotizando as crianças. Tem esse paralelo que é bem interessante, onde uma cidade estava sofrendo com uma infestação de ratos, e chega na cidade esse homem que vai caçar todos os ratos, e sendo a solução do problema, e prometeram-lhe um bom pagamento, né, em troca dos ratos que ele fosse tirando. Ele vai lá e hipnotiza os ratos para justamente saírem da cidade, mas a cidade acabou, né, não cumprindo com o que prometeram e se recusaram a pagar pelo serviço do caçador de ratos. Então o flautista ele vai e hipnotiza as crianças da cidade e colocando elas para fora, né, sendo enfeitiçados e colocados em uma caverna. Então, se é esse paralelo que tá acontecendo, porque a gente sabe que tem um ratinho, aí tem Hamelin, tem essas coisas rolando, melhor dizendo, pode ser que seja para atrair novas crianças para justamente serem hipnotizadas para entrarem no desenho ou de serem utilizadas para entrar nesse projeto. Como vocês sabem, a Hamilton Entertainment ela fez alguma coisa. A gente não tem tantos detalhes, mas sabemos que eles pegaram, né, a Rebecca e estão utilizando talvez a energia, o poder dela, a gente não sabe dizer direito, nas pesquisas para fazer o negócio ficar mais ainda crível, talvez colocar a consciência dela no desenho ou transportar alguma coisa a mais assim. A gente não sabe, a gente sabe que a Rebecca tem também alguma coisa muito estranha, pois ela meio que encantou o pai dela para fazer a parada, para fazer um desenho, fazer toda essa coisa, mas parece que a Hamilton Entertainment pode ter descoberto alguma coisa que a criança tinha, algum poder, alguma coisa, e acabaram utilizando isso para tentar explorar esse poder em outras crianças, ou talvez utilizar a energia dessas crianças para fazer a dinacinese ser mais ainda possível para outras pessoas poderem ter esse poder. Dinacinese eu até expliquei no meu vídeo de história que é uma possibilidade onde a pessoa transforma, manipula ou cria coisas devido à manipulação de energia. A base da energia que tem em tudo que é lugar, elétrica ou o que você imaginar, pode ser utilizado para materializar coisas, transformar, criar e por aí vai. Só que esse processo acabou sendo extremamente doloroso, que nem aí nós vimos do desenho que a Amanda acabou virando, né, uma carne de açougue praticamente. Agora o que a gente não tem, né, na verdade o paralelo disso, é que a empresa tá fazendo essas coisas. A gente sabe que a produção acabou ficando cada vez mais agressiva e talvez a gente tenha que ter o paralelo do que tá rolando dentro da Hamilton Entertainment. A gente tem poucas pistas nesse Amanda The Adventure, por isso que eu falei que vai ter que ter um segundo pra explicar essa parada toda. Fora também que tem o final, onde um cara completamente encapuzado, ele descobre que tem alguém vendo as fitas e ele vai lá correndo, e é o final meio que, não final, melhor dizendo, é dando um gancho de que talvez tenham pessoas ligadas a esse projeto, ou que descobriram as merdas que a Hamilton Entertainment fez, com as crianças principalmente, e acabaram tentando alertar as pessoas a respeito disso. Como a Kate Parker estava investigando o caso e vendo o que estava acontecendo, ela tem talvez as fitas que eram distribuídas pela Hamilton Entertainment, e agora essa galera tá tentando recuperar essas fitas para fazerem alguma coisa. Bom, aí de novo é uma grande enorme teoria. Se a gente for com base nos outros Amanda The Adventures, eles estavam, né, coletando essas fitas para tentar ver o mistério do que rolou. Eles estavam tentando investigar a parada e é basicamente o plot desse aqui também. É a Kate Parker, que é a tia, né, da Riley,
que tava ali naquela casa investigando as coisas da Amanda, tanto que a Amanda vira amiga da Kate nesse processo, e aí a Kate ela passa tudo pra sobrinha dela, deixa a casa, deixa as coisas pra Riley poder continuar, já que a Kate, infelizmente, ela morreu durante a sua investigação. Então, tipo, essas pessoas que estão indo atrás, a gente não sabe se elas estão tentando descobrir a verdade ou pegarem o poder das fitas, né, do que tá acontecendo, que a Hammerlin acabou descobrindo, pra justamente utilizarem pra elas. Também é um jogo de poder, já que em algum momento, a gente sabe que em 2004, 2005, as fitas pararam de serem feitas. A gente tem a noção disso pelos antigos, e nesse também deixa claro que o desenho parou de ser transmitido. Não só por conta, né, que o próprio criador da série desapareceu, mas também a Hammerlin Entertainment ela falou que ia reformular o projeto. Então, se teve uma reformulação, eles pararam de fazer o negócio em algum momento, vendo que talvez as fitas estavam sendo como se fosse uma porta de saída para Amanda tentar se comunicar com as pessoas do lado de fora. Já que nem eu falei pra vocês, a Rebecca tá intimamente ligada na produção toda, já que é ela basicamente a inspiração para a criação da Amanda, então talvez alguma coisa se conectou e ela tentou escapar isso de algum jeito aonde ela ainda existia. E a parte que ela existia fora, né, desse experimento muito louco, seriam os desenhos, onde ela participa e tem lá a voz dela contribuindo para fazer o desenho virar realidade. Então pode ser daí que eles descobriram essas coisas e estão tentando pegar as fitas de volta para ninguém saber o que tá acontecendo. Ou as fitas eram um mero teste, nós não sabemos. Mas outro paralelo que eu queria deixar para vocês é que tem algumas evidências dentro do jogo, principalmente na parte das anotações da própria tia Kate, que ela fala que tem um prédio antigo e talvez as coisas estariam lá. Muito provavelmente a empresa talvez não esteja tão ligada no que tá rolando, talvez algumas pessoas sim, mas não, né, os diretores ou quem quer que seja o dono do projeto, utilizando a Rebecca para ter esse poder muito doido. E aí eles meio que deixaram algumas fitas abandonadas. Pode ser daí que a Kate descobriu aonde elas estavam e foi lá tentar pegar para ver o desenho, melhor dizendo, na sua casa. Ela acabou fazendo uma investigação. A gente sabe que ela fez isso por conta da própria carta que a moça ali, né, que tem um irmãozinho que sumiu, o tal do Jordan, ela vai e pede socorro para Kate Parker, falando assim: olha, meu irmão sumiu e eu sei que você faz um outro tipo de trabalho que não é tão convencional, mas eu sei que você vai me ouvir porque você sabe que essas coisas estão acontecendo e tem algo de ruim acontecendo nesse desenho. Pode ser daí que a Kate Parker invadiu um antigo prédio da Hammerlin Entertainment e pegou algumas fitas de lá de dentro. Ou ela pegou do próprio Sam Colton, a gente não sabe. Pode ser que meio que rolou isso, a gente tem noção que rolou, mas a gente não sabe dizer se foi a Kate, ou se o Sam entregou pra ela, ou se o Sam desapareceu para tentar salvar a filha dele, a gente não sabe. A gente sabe que o Sam Colton tá dando como desaparecido, ele não está dando como morto, mas a Kate Parker está dando como morta, ela não sobreviveu à influência da Amanda, o que é que tem ainda dentro desse negócio. A gente não sabe também se tem uma entidade, o que dá a entender que sim, já que em uma das fitas que tá ali na gravação, né, da parte robótica, tem a própria Rebecca falando que tem alguém falando com ela. Não sabemos se é essa inteligência que eles acabaram criando ultra sofisticada para pegar a voz da Rebecca e se impersonar dela, melhor dizendo, né? Como se fosse uma cópia, e ainda mais que tem pistas dentro do jogo falando de fachada, de façade, né? Como se a pessoa estivesse utilizando uma máscara, e a máscara dessa entidade seria a Rebecca, seria a criança, né? Ele tentando se impersonar na criança para gostarem dele e assim ele poder atrair o máximo de pessoas possível. Pode ser também uma ideia, mas a gente também não tem tanta clareza assim. É mais uma teoria que eu tô colocando aqui pra vocês. Pode ser que tenha realmente alguma coisa que a Rebecca acabou sendo influenciada. Uma entidade ou a própria inteligência artificial querendo sair daquilo ali, querendo sair a qualquer custo. Tanto que quando a gente descobre mesmo a situação, a fita ela buga inteira, ela fica completamente atacada e a Riley vai lá e destrói a televisão que tá sendo passado aquilo ali. Pois parece que existe a bondade ainda da Rebecca tentando escapar, falando ainda que está viva e está sendo ainda talvez utilizada nesse projeto, e tem talvez a entidade brigando pra, sei lá, escapar junto através da Rebecca, tentar assumir ou tentar, sabe, virar a própria Rebecca, né, agora na pele de Amanda The Adventurer. Bom, tudo isso são ideias, e principalmente vocês viram, tem muita coisa que pode virar
pro segundo Amanda The Adventure. Eu tenho certeza que eles vão fazer um segundo, tem muito potencial pra fazer um 2, porque tem todos esses paralelos. Não sabemos direito o que aconteceu com o Sam, o cara do final, né, todo encapuzado. Tem também a parte do Wooly, que a gente não sabe o que tá acontecendo, o que tá rolando com a Rebecca, aonde ela está e o que estão fazendo com ela, qual é desse projeto muito doido que a Hamelin Entertainment criou e o que eles estão fazendo com as crianças e o porquê que eles estão sequestrando elas, ou talvez seja o objetivo da entidade, o que ela quer com todas essas crianças, o que ele vai fazer com elas, qual que é o objetivo e pra onde vai essa história a gente vai descobrir no futuro. Bom, podem deixar suas ideias aí, deixa nos comentários, e eu coloquei algumas ideias do que eu acho que Amanda The Adventure vai acontecer. Espero que o segundo jogo a gente possa ir pra algum lugar, explorar, sabe? E ter alguma coisa meio que atrás, uma coisa ruim assim atacada, e a gente vá pra alguns lugares nessa vizinhança, pois a gente sabe que influenciou muita gente. Teve também a parte do estúdio de televisão que não foi explorado, mas a gente sabe que tem outras pessoas, tipo, que sabem da situação, que conheceram o Sam Colton naquela vizinhança, e outros amigos, né, e pessoas que acabaram vendo o desenho, talvez pais tentando procurar seus filhos, esses tipos de paralelo que a gente tá vendo no próprio Amanda The Adventure, que eu espero que aumente mais no segundo jogo. O que vocês acham? O que vocês esperam dentro de Amanda The Adventure 2? O que vocês acham que vai acontecer? Deixa nos comentários que eu quero saber, a gente vai trocando uma ideia. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.